Deus, igreja. Convido os irmãos que se colocam em pé e abram suas Bíblias, os salmos bem conhecidos. Essa semana eu estive meditando sobre algo que todos nós temos, mas que no decorrer do tempo, às vezes nós perdemos isso. E esses salmos vão dizer para nós sobre isso, como cristãos que somos. Salmos de número 100. É um salmos bem conhecido. Nós podemos até falar de cor, citarmos de cor esses salmos. Mas Deus tem algo para nos falar esta noite, desses versículos. Santo é o teu nome, Senhor. Salmo de número 100, primeiro versículo diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele por nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dele com louvor, e em seus lábios, com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Celebrar. A palavra celebração significa festejar, se alegrar com alguma coisa. Quando nós celebramos algo, por exemplo, o casal celebra quando o filho nasce, convida todos os seus parentes ali, muitas pessoas fazem festa para chegar ao filho, que tanto esperaram e que chegou com saúde, em paz e trouxe alegria para aquela família. Vamos falar de alegria nesta noite. Como que está a nossa alegria em Cristo Jesus? Nós somos cristãos, conhecemos os benefícios que a salvação nos traz, mas essa semana vi ali na lista de organização da igreja que eu estava para pregar neste sábado, e eu estava pensando sobre exatamente isso. Nós estamos vendo uma época que o mundo parece que está em profunda tristeza. Os irmãos lembram de antigamente, em reuniões familiares, como que se sorria bastante, como que se contavam muitas coisas, reunia os irmãos numa mesa, começavam a contar as histórias, riam e trocavam ali as experiências. Hoje, infelizmente, nós vemos no mundo que quando se reúne a família, nós temos que orar para que não saia nenhuma discussão. Então os irmãos percebem que a coisa se inverteu. Em lugar da alegria, veio tristeza. As famílias hoje pouco se reúnem. Essa semana eu estava conversando com alguém e ele me disse assim: olha, eu tenho um tio que mora ali no Preto e eu tenho 30 anos que não vejo. E eu falei: interessante, e é o seu tio de sangue? E ele falou: sim, é irmão da minha mãe, tem 30 anos que eu não vejo. E mora em Ouro Preto. Como eu disse no começo desta palavra, o Senhor Jesus disse para nós, através desse texto aqui, o escritor usado pelo Senhor diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Nós vimos aqui que a salvação, ela veio para todos nós, todos os seres humanos. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Já começa a tristeza por aí. Tem um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Eu sempre discordei desse ditado popular. Eu digo que Deus não tarda e nem falha, porque se Ele tardar, Ele não é Deus, e se Ele falhar, também não é Deus. Deus vem na hora certa. Se tem uma coisa que nunca mudou em nossas vidas, é a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Então, nós entendemos que com a nossa salvação também nós recebemos a
Qual é a verdadeira alegria do Senhor? É a salvação de alguém. Quando a palavra de Deus entra no coração do ser humano que não conhece ao Senhor, e Ele permite que a palavra faça morada em seu coração, e Ele aceita então trocar a sua história, mudar a sua história e viver a história de Cristo Jesus. Nós deixamos de ser então criatura e passamos a ser filho. Vamos pensar agora. O filho é alguém que nasce em um lar. Não sei se os irmãos tiveram essa experiência. Eu não tenho filho, mas tive o privilégio de ajudar minha esposa a criar 3 meninas, né? E nós tivemos algumas experiências quando eu comecei a namorar a Cássia, a Paula e a Bruna. Praticamente criança de colo, e a Jéssica também. Hoje já são duas casadas. Então nós tivemos essa experiência. E os irmãos percebem que quando os filhos nascem, o pai e a mãe dedicam o seu tempo para educar, para ensinar os seus preceitos, e no determinado tempo nasce o sobrinho, e aí você fala assim: eu vou deixar o meu filho na casa do seu tio, e ele, então você conversa ali, permite que ele vai, e você fala: só tem um problema, ele não quer sair de casa. Pode ser que a noite ele estranhe e comece a chorar, querendo voltar para casa. E parece que isso acontece mesmo. Em determinado período da noite, aquela criança brincou de mano com seu primo, e à noite foi dormir, e aí sentiu falta dos pais. Qual é a reação dele? Começa a chorar, a ponto do tio ligar para a mãe e falar: olha, eu tenho que levar fulano aí, porque ele não está dormindo, ele está chorando incessantemente. Eu vou deixar ele de novo, porque senão ele não vai dormir. Isso nos mostra que ele gosta da casa do pai. Tem alguma coisa na casa do pai que agrada a ele. E nós, quando nós nos convertemos, nós nos tornamos filhos de Deus e somos educados por Ele. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força, porque a nossa vontade passa a ser a vontade do Senhor. O nosso querer passa a ser o querer do Senhor. Quando nós, pais, percebemos que os nossos filhos começam a demonstrar aquilo que nós ensinamos a ele, quando ele se torna adulto, que ele começa a querer tomar decisão por si só, e nós percebemos que alguma coisa de nós tem naquela pessoa, naquele filho, porque nós educamos ele. Então, vai chegar um momento de sua vida que ele vai dizer assim: ó, até aqui eu andei com minhas próprias pernas, mas eu sinto falta do meu pai, sinto falta do conselho da minha mãe, sinto falta do aconchego do meu lar, coisa que no mundo eu não conseguia achar. Então ele volta, ele liga para o seu pai ou sua mãe dá um conselho para ele acalma o seu coração e torna a sua vida a seguir os passos com orientação paterna. Esse papel é do Senhor Jesus, irmãos. Ele morreu na cruz por nós. Ao terceiro dia, ele ressuscitou na cruz do Calvário, levou sobre si tudo aquilo que nos maltratava, e nós muitas vezes vivemos neste mundo ainda como que se o pecado tivesse um peso pesado em nossos ombros, mesmo nós sendo cristãos, mesmo nós tendo a conversão em Cristo Jesus, a tristeza toma conta de nós, a angústia toma conta do nosso coração, e isso não deve tomar proporção grandiosa
nossa alegria ao servir ao Senhor Jesus? Como que está o seu coração servindo ao Senhor Jesus? Como que está a sua alegria ao saber que na cruz do Calvário Ele levou sobre si toda a sua dor e culpa de pecado? Sabendo que Ele está aqui para nos educar, Ele diz que Ele troca o nosso coração, troca a nossa mente, nos faz uma nova criatura, porque Ele faz em nós morada. O nosso corpo passa a ser morada do Espírito Santo de Deus, e como morada do Espírito Santo de Deus, a alegria do Senhor passa a ser a nossa força. Como assim, irmãos? A nossa alegria é pregar a palavra de Deus a alguém, e essa pessoa a qual nós pregamos a palavra de Deus, ele entende que ele precisa fazer um concerto com o Pai e deixar ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra santa de Deus. E aí nós percebemos que essa alegria não tem preço quando nós somos usados pelo Senhor Jesus para falar do amor de Cristo para alguém, e através da nossa experiência com Cristo, alguém chega ao conhecimento pleno da verdade e se converte ao Pai. Esse mérito é do Senhor Jesus, mas a alegria, a satisfação é de cada um de nós que pregamos a palavra. Deus quer nos usar em duas mãos, irmãos. Deus quer nos usar como vaso na mão do reino, e para nós sermos usados, nós precisamos deixar ser quebrado por Ele, ser refeito por Ele, e as nossas vontades passam a ser a vontade do Pai. Não sei se os irmãos lembram a passagem, quando ele estava prestes a ir na cruz do Calvário, já pregando a palavra há um tempo, acho que com 12 anos, melhor dizendo. Ele estava no templo pregando a palavra, e a sua mãe e o seu pai procuravam ele, Maria e José. Então, quando encontraram ele, Maria chegou: meu filho, nós já estamos há tantos dias procurando, nós não conseguimos te achar. E ele disse assim: o que tenho eu contigo? Esses são meus irmãos. Ele estava ali com todos que estavam ouvindo a palavra de salvação, assim como eu e você um dia ouvimos essa palavra de salvação. E se nós voltarmos pouco atrás, irmãos, todas as pessoas que aceitaram ao Senhor e entenderam a mensagem salvadora de Cristo Jesus, uma coisa foi aperfeiçoada na sua vida: todos voltaram a sorrir em meio às dificuldades, em meio às tribulações, porque a alegria do Senhor passa a ser a nossa força. Veja bem, se nós prestarmos atenção, quanto mais nós nos enchemos da palavra, mais nós sentimos necessidade de falar de Deus para as outras pessoas. Quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, mais nós sentimos necessidade de pregar, de falar de Deus para as outras pessoas, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria do Senhor é que todos cheguem à estatura de um varão perfeito. Volto a ler aqui em Salmo 100, primeiro versículo, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Versículo 2: servir ao Senhor com alegria. Então, irmãos, a salvação é para toda a humanidade. Nós, como igreja de Cristo que somos, que já entendemos esse chamado do Senhor para nós precisamos falar do amor de Deus para as pessoas. Sabemos que a época é difícil, sabemos que os meios de evangelização parecem se tornar mais difíceis ainda. Parece que as pessoas não querem mais ouvir de Deus. Mas se nós voltarmos um pouco na palavra de Deus, lá no livro de Jonas, por exemplo,
engano, é Nínive, porque eu preciso que você pregue. Então ele pediu perdão na sua oração, e esse grande peixe foi da areia do mar, vomitou o Jonas ali, e ele foi lá e pegou, e passou por muitas outras provações. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando nós nos convertemos, com essa alegria que nós temos do Senhor Jesus, nós recebemos a ousadia do Espírito Santo de Deus para pregar a palavra de Deus para todas as pessoas. E essa ousadia é algo que vem do Espírito Santo. E o que me chamou a atenção no Salmo 100 foi que essa alegria ela não foi restrita só para os cristãos. Deus quer que toda a humanidade se torne alegre, que toda a humanidade entenda a salvação em Cristo Jesus, através de mim e de você, como igreja que somos. Nós precisamos falar do amor de Deus para todas as pessoas que precisam ouvir, como nós um dia precisávamos ouvir, e teve alguém que falou para nós, e nós sabemos que não foi fácil para que essa palavra mudasse o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa atitude. Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo que fala em nossos corações. Pregue o que você sabe, fale do que você fez, fale o que te mudou, fale da sua conversão. Por que você está aqui? O que te moveu a servir ou a seguir a Jesus? Fale do real motivo, do que fez você entregar a sua vida a Jesus. Ele diz assim no versículo 4: entrando pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterno é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. A palavra do Senhor nos dias de hoje precisa ser pregado por nós que entendemos o significado da cruz do Calvário para nossas vidas. Todos nós cristãos temos um chamado para realizar na obra do Senhor Jesus, mas o chamado da pregação está para todos que nos convertemos. Todos nós temos algo para realizar como igreja, mas todos nós temos condições de pregar para alguém, de falar do amor salvador de Cristo Jesus. E eu digo para os irmãos que a alegria do Senhor, ela está em cada um de nós, porque nós sabemos dos grandes benefícios da cruz de Cristo no Calvário em nossas próprias vidas. Nós olhamos para nós e nós não temos em nós merecimento algum para sermos chamados filhos de Deus. Começa o grande mistério da salvação de Cristo Jesus. Deus olha para mim e para você e diz: você é meu, e você recebeu. Eu vou te fazer ganhador de almas, pregador da minha palavra. Então Ele colocou em nós algo que não se apaga, que é o Espírito Santo de Deus. Os momentos mais difíceis de nossas vidas, quando nós clamamos ao Senhor, pedimos pela sua misericórdia, o Espírito Santo vem e acalma a nossa vida, aquieta o nosso coração e faz nós lembrarmos de onde nós saímos e aonde nós estamos e por que estamos aqui, e faz nós lembrarmos do grande benefício da cruz do Calvário por nós. E aí reacende a chama da salvação em Cristo Jesus em nossas vidas. Que não passe de nós o teu Espírito.
mensagem, Salvador de Cristo Jesus, certo dia nos fez nos tornar uma nova criatura de Cristo Jesus. Sabemos da grande missão daqueles que é chamado por Cristo Jesus. De Jesus, sua vida e sua obra. A vida de Jesus foi viver por amor da humanidade. A obra de Jesus foi salvar todos aqueles que se encontravam perdidos. A vida de Jesus foi deixada como exemplo para cada um de nós seguirmos. Um homem que se fez homem e habitou entre nós, nos salvou, não nos achou andando e nem tropeço algum, porque ele precisou enviar seu filho ao mundo, nasceu e foi gerado de uma mulher, cresceu como homem, viveu como nós vivemos, passou por tudo que nós passamos, mas mesmo assim era Deus. E Ele nos deu a oportunidade de nos tornarmos santos e irrepreensíveis como Ele é. E vivemos pregando o Evangelho de Cristo com a nossa vida, conduta, fé e prática, e servindo a Ele com todo o amor do nosso coração. E nada e nem ninguém possa preencher esta alegria que a salvação de Jesus nos traz. E pregue, fale do amor de Deus para todas aqueles que estão ouvindo. E tem pessoas que estão ao seu lado, está ao meu lado, e nós precisamos usar o tempo para falar desse grande amor para essas pessoas, porque chegará um dia em que eles terão fome, não de pão e nem de água, como diz a Bíblia, mas da palavra de Deus, que é aquela que nós alimentamos todos os dias. Deus seja louvado nesta mensagem desta noite. Está aí a palavra do Senhor, né? A chegarmos a Ele com cânticos, com alegria, porque nós não tínhamos um Deus e nós agora temos um Deus. Nós não éramos povo de Deus, agora nós somos povo de Deus. Nós éramos como ovelha desgarrada e agora somos ovelha do Senhor. E Ele deu a vida para nós. Que a palavra de Deus esteja plantada no nosso coração e possamos sempre servir a Ele com alegria. Porque dias ruins vêm e vão, e independente disso, temos que servir a Deus com alegria, amém? Oramos a Deus, irmão Aderson, ora ao Senhor para nós encerrar esse culto. Amém. Senhor, nosso Deus, Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai, nós louvamos o Senhor, Pai Santo, com alegria, Pai, nós te louvamos, Pai, com felicidade, Pai, nós ouvimos a tua palavra. Ó meu Deus, que a tua palavra tenha preenchido o nosso coração, Senhor. E assim, Pai, levarmos para o nosso lado, os caminhos não vamos passar, Pai, a felicidade de Cristo, Pai. Nosso Senhor.
Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. O santo nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Que Deus, nosso Pai, abençoe todos os irmãos. Amanhã, escola dominical, culto logo mais à noite. E semana de oração começa na segunda-feira. Vamos buscar o Senhor. Ficamos na comunhão para o encerramento deste culto. Encerramos este culto a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, que a paz de Deus e a comunhão do Espírito